Oi, gente. A gente vai dar continuidade aos vídeos que a gente fala um pouquinho da gente, da nossa vida. Por isso hoje estamos os dois aqui. A gente já falou de como a gente se conheceu, que a gente se encontrou no hospital, que a gente era residente. E aí hoje a gente resolveu falar, já que a gente fala tanto de parto, pré-natal, de como foi a nossa gravidez. A gente vai falar primeiro da primeira, vou falar um pouquinho da segunda, mas numa outra oportunidade a gente fala da segunda. A gente resolveu falar porque muitas das vezes a gente planeja, né, como engravidar, o que vai acontecer na gravidez, faz o pré-natal, planeja o tipo de parto e nem sempre a coisa sai do jeito que a gente pensa. Então, e fica muita gente angustiada com essa história, não consegui ter um parto normal, não consegui ter a cesárea do jeito que eu queria. Nós somos dois obstetras, engravidamos, tudo dentro do planejamento certinho, fizemos o pré-natal e o tipo de parto, a gente pensava em fazer de um jeito, fizemos curso com uma doula conhecida lá no Rio de Janeiro. É a primeira doula do Brasil, a Fadinha. Né? A Fadinha. Fizemos curso de yoga, tudo numa preparação para o parto. Será que a gente conseguiu? A gente vai tentar mostrar para vocês o que aconteceu com a gente, né? E isso não desmereceu nem o nascimento, muito menos a obstetrícia como um todo. A gente tem que lembrar que toda obstetrícia, gravidez, pré-natal, ela nem sempre segue a regra certinha que a gente imagina que vai ter. Na verdade, ela nunca segue, né? Então, a gente engravidou logo no primeiro ciclo que a gente planejou engravidar, né? Na primeira ovulação a gente conseguiu engravidar. Diferente de que vários amigos médicos falam, né, e obstetras, nós não tivemos nenhum problema no pré-natal. Então, a gravidez foi muito tranquila. Não foi ele que foi meu obstetra, não fiz pré-natal com ele, fiz com uma chefe nossa na época da residência médica. Foi um pré-natal muito tranquilo, eu fui super disciplinada, tentei fazer dieta, engordar o mínimo possível, era uma luta constante, tinha mês que engordava um pouquinho mais, mês menos, mas assim, engordei 14 quilos, acho que fiquei dentro do razoável, né? Foi o máximo que eu consegui não engordar, né? O mínimo de peso. Tirando os episódios do leite condensado, que eu tomava leite condensado escondido, gente, só isso. Mas era mais forte do que eu. Era muita vontade. Eu sempre brigão com as minhas pacientes para não engordar. Teve um mês que eu engordei 5,5 kg. Mas vida que segue, mas depois a gente perde. E aí fizemos tudo direitinho, entramos em trabalho de parto com 39 semanas e 5 dias, a data provável era para o dia 8, no dia 4, 39/4, eu entrei em trabalho de parto, eu estava fazendo hortifruti, fiquei bastante tempo em trabalho de parto, fiquei em casa um tempo anotando as contrações, mas a pressão é muito grande, né? E olha, eu vou dizer que a gente fala tanto na medicina baseada em evidência, já mudou muito como era há 18 anos atrás, o que a gente pensava do trabalho de parto, o tanto que a gente tem que esperar, o tanto que a gente pode esperar. Hoje eu tenho pacientes que a gente acompanha 3 dias de pródromo e mais 40 horas de trabalho de parto. E tanto tudo bem, assim, não tem prazo, né? Mas eu sou de uma época, há 18 anos atrás foi quando nasceu a nossa filha mais velha, que a gente tinha um partograma a seguir e a gente seguia ele afinco, assim. As limitações eram maiores. Eram maiores, eram outras informações, não tinha essa humanização toda, não que eu tenha sofrido nada, foi tudo maravilhoso, minha obstetra excepcional, eram 2 colegas comigo, e mais o Carlos, e mais eu, né, que sou obstetra, mas assim, a gente se atentava muito ao tempo, e eu fiquei 14 horas em trabalho de parto, e aquela coisa ficou um pouquinho parada, a gente parou ali nos 6, 7 centímetros de dilatação e não evoluiu, tentamos tudo, fiz analgesia, rompi bolsa, induzimos com ocitocina, coisas que hoje são bem diferentes, mas assim, sem problema nenhum, né, era tudo dentro do protocolo, e não consegui. Depois de 14 horas, uma madrugada toda acompanhando o trabalho de parto, a gente foi operado. Assim, a parte de casa é a parte mais engraçada, porque antes de ir para o hospital, já que eu estava com um obstetra em casa, eu falei, bom, vai me examinar, né? Não conseguimos, gente. Eu nervosa, com dor, ele nervoso, porque era a primeira filha, o obstetra, ele me examinava, o toque não saía, ele dizia que não estava sentindo nada, que eu não tinha colo do útero, que ele não conseguia sentir a criança. Olha, um caos. E aí, voltando um pouquinho para a parte que a gente estava em casa antes da internação, que eu falo
falo tanto para as minhas pacientes, para não ter uma internação precoce, que isso é prejudicial, que a gente acaba ficando cansada de ficar no hospital. O hospital é um lugar mais hostil, né? Não é um ambiente que você está confortável, agradável. A parte de casa foi hilária, gente. Eu resolvi falar para ele me examinar, porque eu queria saber com quantos centímetros eu estava. Era um obstetra do seu lado. Obstetra, né? Eu falei, não vou precisar ir para emergência, nem ligar para minha médica, deixa o Carlos me avaliar. Gente, que tragédia. Eu sem roupa, em casa, minha mãe em casa com a Nossa Senhora do Parto na mão, ele com a luva calçada, e eu dizia que ele não ia me examinar porque estava doendo, ele mandando eu abaixar o bumbum da cama, e aí ele me examinava e dizia que não estava sentindo dilatação nenhuma, que não estava sentindo a garota, e eu dizia que ele não sabia examinar, que ele não era bom obstetra. Gente, uma confusão. Na hora que a gente vira paciente, um caos. O mundo vira. Eis que pegamos as trouxas todas, lembrancinha, tudo, fomos para o hospital porque em casa não estava dando certo. E aí ficamos a noite toda, né, no hospital. E a gente chegou no hospital acho que umas 11 horas, eu já estava em trabalho de parto desde as 3h30 da tarde. E tentamos tudo, rompemos bolsa, analgesiamos, como eu já falei, e não deu. E aí a obstetra falou, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque realmente ela desceu com uma dificuldade, parece que ela tinha um assincletismo quando a cabecinha não desce certinho na pelve materna, e foi uma cesárea maravilhosa, o pós-operatório foi ótimo. Eu falo sempre para as minhas pacientes, o importante não é o bebê sair pela vagina, é maravilhoso se a gente consegue. O importante é a gente se permitir viver o trabalho de parto. Trabalho de parto vivido é ocitocina alcançada, atingida, os hormônios vão acontecer da forma como tem que acontecer. O puerpério é infinitamente melhor, né, da paciente que vive o trabalho de parto. Então, assim, para aquelas que querem o parto natural, e se não conseguiram, e eu tenho várias minhas, eu poderia citar várias aqui, que nesse último ano pelo menos a gente tentou e não conseguiu, mas todas elas foram incansáveis em dizer que ter vivido o trabalho de parto foi a melhor coisa que elas viveram. É importante a gente não ter frustração. 2 obstetras pensando no parto humanizado, no parto vaginal, fizemos o curso, yoga, e acabou nascendo a nossa filha com muita saúde. Isso que foi o mais importante, que a gente ficamos nós 3, né? Muito bem, a Alessandra ficou ótima no pós-parto. A amamentação também, foi tranquilo, o leite desceu, problema nenhum com a amamentação. Então, assim, foi tudo na sequência. Eu falo para todas elas, né? Se vai nascer pela vagina ou pelo abdômen, problema nenhum, gente. Tudo é o parto que você escolheu, o parto que deu, é o que rolou, é o que deu para acontecer. O importante é um parto normal é aquele que tem mãe, pai e bebê indo para casa 2 dias depois e com saúde, né? E foi tão bom que a gente se animou para a segunda. A segunda a gente conta depois. A segunda também não foi parto normal. Não conseguimos. Nasceu de 42 semanas, porque ele me obrigou a fazer cesariana, que ele disse que ele ia embora de casa se eu não operasse. Mas eu conto em outra oportunidade. Então o importante é isso, o importante é a gente ir embora para casa 2 dias depois, com o bebezinho no colo, muito feliz, com saúde, ter um puerpério tranquilo e feliz, né? É isso que vale a pena. E vocês, querem contar pra gente como foi o parto de vocês, o trabalho de parto? Teve alguma cena engraçada? Teve desespero do pai desmaiando na hora do parto? Conta pra gente nos comentários. Deixa aqui pra gente que a gente vai adorar saber, tá bom? Fofos. Você não me beija, tá? Você me beijou da outra vez. Ela vai botar isso nos erros de gravação depois. Eu conheço a Agatha.